Irmãos, acho que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e acho que Deus já está falando, né? Incrivelmente, eu não calculei nenhuma dessas canções, eu geralmente sou assim. Né? Às vezes eu saio com alguns músicos e aí os músicos perguntam quais vão ser as músicas, eu falo, não sei. E às vezes, eu estava numa igreja mesmo semana passada em Mogi, e aí o pessoal perguntou, quais são as músicas que vão cantar? Eu falei, não sei. Então, cada uma das canções que nós cantamos aqui, eu não fui premeditado, né? Eu cheguei e senti de cantar o Santo Espírito, e o Santo Espírito fala muito isso sobre provar o quão real é a sua presença, provar a sua glória, a sua bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem no lugar, encher este lugar, e por este lugar a gente entende tantos lugares. Esse lugar se torna uma metáfora, muito embora a gente associe tanto à igreja, né? A igreja para a gente é o lugar, o ambiente de fé onde a gente está é o lugar, mas não é um lugar. Jesus com a mulher samaritana sentada ali no poço, na noite ali, falou com ela, não é um lugar. Vocês definem as coisas sobre o lugar. Vocês definem as coisas dessa forma. Para vocês existe um lugar, o melhor lugar. Jesus falando com ela, dá uma lição para ela que eu acho que muitas vezes, muitos de nós precisamos ouvir. Que a presença de Deus não é algo que a gente enclausura no espaço. Não é algo que a gente coloca dentro de um lugar e a gente sacraliza, aquele lugar se torna santo, né? O lugar é santo por causa das pessoas. A presença de Deus é presente porque ali estão os filhos de Deus reunidos. Então não é sobre o lugar. O lugar é na minha casa. O lugar é no meu trabalho. O lugar é na minha cama. O lugar é quando eu estou fazendo comida. E em outro momento, talvez a gente pode compartilhar isso, mas eu e minha esposa passamos por um divórcio em 2020. Isso, Pedro? Minha esposa está ali, ó. Tchauzinho. Em 2020 nós divorciamos. Um ano depois, nós casamos de novo. Né? Eu sou o primeiro ser humano casado com a minha mentira. Com a minha esposa. Mas é muito engraçado, mas eu conto essa experiência até mesmo no trabalho, o pessoal fala, caramba, casou de novo? Com a mesma esposa. O quê? Né? Falei, a mesma mulher. Uma prova de que casamento dá para dar certo. Nós passamos por muitas coisas. E por muitas coisas, diga-se de passagem que é muitas coisas, todas as coisas. Todas. Nós passamos por elas. E o que nos deu a resistência nesse processo, o que trouxe essa transformação, primeiro foi o propósito de Deus. Esse Deus tem um propósito na vida de alguns e na vida de outros diferente. Não entenda que o meu casamento vai ser um exemplo para você. Talvez o seu casamento que seja um segundo casamento, é um exemplo para mim também. Mas havia um propósito na nossa vida que Deus queria cumprir. E nesse processo, a gente descobriu o valor de algo muito importante. A gente descobriu que não era um lugar. Não era um lugar, pessoal. Não era um lugar que tinha algo de especial, não era um lugar que tinha algo de maravilhoso, não era um lugar. A gente aprendeu que o lugar era irrelevante, porque Deus tirou a gente de São Paulo e mandou lá para Rio Preto. Se você perguntar para mim como é que eu fui parar em São José do Rio Preto, a gente vai falar, não sabemos. E aí Deus nos trouxe de volta ano passado, e a resposta continua a mesma. Eu não sei. Eu não tive controle nenhum. Eu sempre fui uma pessoa que eu controlava cada detalhe da minha vida. Eu sou programador. Então, se tem alguém que gosta de programar a vida, sou eu, né? Atualmente eu estou trabalhando com o ChatGPT. E eu falo para o ChatGPT tudo que eu quero que ele faça. E se ele não fizer o que eu estou mandando ele fazer, eu vou mandar ele fazer de outro jeito. E eu vou coordenar e construir ele da forma como eu quero que ele funcione. Controle. Programação é sobre controle. Eu escrevo a linha do código e eu sei o que vai acontecer. E se não acontecer é porque eu escrevi errado. Essa era a minha vida. Esse era o meu jeito. Essa era a minha forma de pensar, gente. E aí Deus entra na minha história, bagunça tudo e eu perco o controle. É como se uma outra pessoa tivesse invadido o sistema e transformado o sistema e
acabado com o sistema por dentro, e eu não tinha o que fazer como programador. Eu não conseguia resolver os problemas do meu casamento, eu não conseguia resolver os problemas da igreja, eu não conseguia resolver nenhum problema, e foi aí que Deus me ensinou algo sensacional. Não é o lugar. Porque em todo esse tempo da minha vida, eu estava enclausurado dentro da igreja. Todos os dias. Eu cresci na igreja, e como alguém que cresceu ali na fé, eu não só cresci, assim, mas eu acompanhei meu pai pelas andanças do meu pai na vida dele, um lado, outro lado, fazendo a obra de Deus, fazendo. Era sempre assim. Ele estava contando para a gente agora no Ano Novo algumas histórias. Eu falei, caramba, eu não lembrava disso. Coisas que a gente foi passando, indo de um lugar para o outro. Então eu aprendi a amar a igreja, mas não só amar a igreja. Eu criei uma obsessão pela igreja. E essa obsessão pela igreja trouxe tantas coisas para a minha vida que Deus precisou. Já pensou, imaginou isso? Deus tirar alguém da igreja? Me tirar da igreja. Para que Ele pudesse fazer aquilo que Ele queria fazer na minha vida. E tudo que Ele fez, a maior lição de Deus para a minha vida, gente, é incrível, foi sobre descanso. Descanso. Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2, quando Deus estabelece o sábado, para o judeu o Shabat. Shabat é algo muito importante para ele. O Shabat é importante porque Deus, Hashem, na linguagem judaica, Hashem ordenou o sábado, santificou o sábado. O sábado é santo, o sábado é especial. Lembra-te de um dia de sábado para o santificar. E por que santificar o sábado para o judeu? A gente santifica o sábado, o judeu diria, porque Hashem santificou o sábado. E nesse texto de Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2, eu não quero demorar aqui, no máximo, eu queria até ficar vendo o relógio uns 15 minutos. Nesse texto, Deus termina a sua criação. Deus começa em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus foi estabelecendo, criando todas as coisas de acordo com a sua vontade. Você imagina que Deus falava e algo acontecia. O que acontece em Gênesis capítulo 1 é uma orquestração da criação. Eu gosto sempre de lembrar, e eu sempre conto esse detalhe, o livro Crônicas de Nárnia, escrito por um autor cristão, teólogo, filósofo, tudo ele era cristão, né? C.S. Lewis escreve o livro Crônicas de Nárnia. Quem já leu Crônicas de Nárnia? Leu o livro? Ó, quem assistiu o filme? Filme, todos os filmes? 3 filmes, né? São 3 filmes. São 3 filmes de vários livros. Exatamente, o Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa. Mas no primeiro livro da Crônicas de Nárnia. Primeiro? O que acontece no primeiro livro? Você lembra? No primeiro livro, aquele leão, o Aslan, ele está criando Nárnia. E o livro, C.S. Lewis conta que o espaço era todo branco, um vazio imenso. Um imenso vazio. Então Aslan começava a cantar. E as coisas iam sendo criadas. Não sei se você sabe, se você pegou a referência, mas eu digo para você assistir o filme de novo. Mas Aslan é Deus. É Jesus também. Né? No último filme ele fala, no seu mundo eu sou conhecido com outro nome. Tem todo o processo no livro ali, porque ele é teólogo. Mas você imagina toda a orquestração de Deus. Deus criando em Gênesis 1, trabalhando, ordenando, haja erva do campo, haja separação nos firmamentos, cria o céu, cria o mar, cria todas as estruturas. E aí à medida que ele separa o firmamento, ele cria a primeira luminária do dia, um para iluminar o dia, outro para iluminar a noite. Parece que Deus vai criando, jogando as coisas para um lado para o outro, formando tudo de acordo com a sua vontade. Todas as coisas vão se estabelecendo. Deus literalmente está trabalhando. E você já pensou, não foi um dia, 2 dias? Segundo as Escrituras, e a gente, independente aqui das discussões sobre o dia, foram 6 dias. Minha pergunta é, Deus não poderia ter feito tudo num dia só? Deus não é o Deus que, com estalo de dedo,
destrói tudo e com o mesmo estado poderia criar tudo. Mas parece que o texto da criação já nos ensina que tudo tem um processo, mesmo em Deus. Tudo tem o seu momento de acontecer. A erva do campo que ele ordena acontece no tempo que ela tem que acontecer. A separação de dia e noite acontece no tempo que deveria acontecer. O estabelecimento das estrelas, a criação das galáxias, toda a estrutura do universo acontecia no tempo que deveria acontecer. E em 6 dias longos, aonde cada coisa deveria acontecer à sua maneira, no seu momento e na sua forma, após todos esses dias, no dia 7º, o Senhor descansou de toda a obra que ele havia feito. Então parece que toda essa orquestração, toda essa musicalidade de Deus, todo esse processo de Deus acabou no 7º dia. E é tão engraçado porque eu estava todo com uma reflexão, eu estava no mercado conversando com um professor meu, o pastor José Ribeiro, e quando o Alan me mandou o convite, para vir aqui, eu tinha acabado de mandar uma mensagem, porque eu tenho um grupo que eu vou mandando algumas mensagens sobre esse texto, e eu falei: Alan, Deus tem algo para falar para essa igreja. Deus tem algo para falar para vocês. E é esse texto. Irmãos, eu não sei como foi os últimos anos. Não sei como foi o processo. Eu não conheço cada um de vocês aqui da igreja, especificamente, nem a igreja em si. Eu conheço o Alan. Mas tudo que aconteceu foi porque Deus foi ordenando para que acontecesse. É difícil para a nossa vida humana aceitar isso, né? Porque a gente quer ter controle. A gente quer saber que a gente está na direção. A gente tem dificuldade de falar: Deus, dirige aí, encostar no banco e dormir. A gente fica ali, igual aquele carro de autoescola, com freio, porque qualquer coisa, se acontecer, se não der certo, eu piso no freio. Qualquer coisa eu puxo o freio de mão. Mas a palavra de Deus para nós hoje, a palavra de Deus para nós aqui, que estão aqui hoje nesse templo e para essa igreja, é que tudo que aconteceu na nossa história, na nossa vida, até esse momento, até o dia de hoje, esse momento em que Deus trouxe um cara lá, que vocês não viam há muito, alguns não viam há muito tempo, alguns nem viram, tudo que tinha que acontecer foi um processo criativo de Deus, uma formação de Deus, que não se explica. Foi Deus cantando e colocando as coisas nos seus lugares, e às vezes provocando desarmonia entre as coisas. Porque se Deus é o Deus nas Escrituras que une, que junta, Deus também é um Deus que causa conflitos. Vide Abraão e Ló. Ele permite conflitos, ele permite dissoluções. Lembra a Torre de Babel? Deus é esse Deus que move a nossa história desse jeito e a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre a nossa vida, a gente não tem controle sobre a igreja, a gente não tem controle sobre o que a gente faz. A gente acha que tem. O controle é uma ilusão. O que é o controle? Adoro referência de filme, mas isso também está no Matrix. A gente acha que a gente tem controle. A gente acha que a gente é capaz. Mas é Deus que vai formando, moldando a história em 6 dias. O que são 6 dias? São 6 anos. São 6 milhões de anos. São eras, são tempos. Yom é era, é tempo. Eu diria que são 6 processos. 6 processos aonde em cada processo o Senhor estava ordenando e estabelecendo algo necessário, inclusive, para o que viria depois. Porque o Criador fazia isso. Separa o firmamento, agora que tem a água, separa a água entre água, separação entre as águas. Numa porção seca, cria isso. Na porção molhada, cria isso. Lá no céu, no firmamento, cria isso. Cada tempo tem o seu momento. E cada tempo parece que prepara a gente para um novo tempo. Como tudo isso pode sair do Gênesis, né, gente? E não precisa nem, infelizmente, alguns pregadores às vezes criam tantas metáforas que não estão nas Escrituras, mas isso aqui é sobre Deus. Não é uma invenção que eu estou compartilhando com vocês, é sobre a criação. E nesse processo,
aonde Deus vai criando uma coisa após a outra, movendo as coisas de lugar, estabelecendo novas coisas, quando outras já estão prontas. Nesse processo que Deus vai fazendo tudo isso, esse processo chega no fim. Todo processo com Deus tem um fim, tem propósito. E é interessante que o texto fala que Deus descansou, mas Deus não descansou, Deus não descansa. Ele não se cansa. É muito interessante, mas o termo ali no hebraico é que ele completou. Pode ser traduzido como completar. Completou a obra. Terminou. E depois de haver terminado, ele santificou. O que eu creio que isso é para nós aqui, uma palavra de Deus, é que em todos os processos que nós vivemos nos últimos anos, coordenados por Deus à sua maneira, sendo movimentados, movidos, feito, desfeito, organizado, uma coisa surgindo depois da outra, há um tempo de descanso no fim. Existe um tempo de descanso. E o tempo de descanso é um tempo de separação. Depois que a gente passa todos esses processos e a gente entende que Deus fez a gente passar por esses processos, muitas vezes dolorosos, porque o nascimento de um animal é doloroso. Ora, o nascimento do ser humano é doloroso. O nascimento é doloroso. O processo da geada, do sol, do vento, todos esses processos são dolorosos. Então, nesses 6 dias, nessas 6 épocas, nesses 6 momentos, nós vivemos coisas dolorosas. Vocês podem ter vivido coisas dolorosas. Podem ter vivido coisas difíceis. Mas Deus estava construindo etapa por etapa para chegar no momento. Que momento é esse? Chegar no sábado, no Shabat. O que o Shabat fala para a gente? Sempre há um descanso, gente. Parece que não acaba. Parece que o filme não termina. Parece que o sufoco não passa. Parece que o processo criativo é infinito, ele continua sendo organizado, distribuído, bagunçado, toda aquela coisa, toda aquela estruturação, as coisas nascendo, outras coisas morrendo. Parece que o processo é infinito e que ele não tem fim, mas a palavra de Deus chega o momento do descanso, chega o momento de completude, e quando Deus completa o momento, ele olha para trás e vê que tudo é bom. E viu Deus que tudo era bom. À medida que Deus ia fazendo, ele ia vendo que era muito bom. Todo o processo que a gente passa, toda essa jornada, ela é cansável, ela nos cansa, ela é dolorosa. Mas no 7º dia, a gente olha para trás, a gente completa, Deus completa a obra, e a gente vê que tudo era muito bom. A gente aprende o valor da separação de águas e de água. A gente aprende o valor do crescimento de uma erva do campo e do morrer dessa mesma erva. A gente aprende o valor da criação do homem. A gente aprende o valor de quem nós somos, de quem o outro é. Essa é a mulher, osso dos meus ossos, carne da minha carne. O processo da criação nos ensina o valor do ser humano, nos ensina o valor do outro. Em 6 dias a gente aprende a parar de olhar só para nós, olhar para o céu, olhar para as estrelas, olhar para o que Deus está fazendo, entender, discernir, olhar para a nossa história de outra forma. Mas se a gente ainda não viu, é porque talvez a gente não tenha chegado no Shabat, no descanso. Talvez a gente não tenha chegado no ápice da criação. Talvez a gente ainda esteja no processo. Mas a palavra de Deus hoje, que eu vim trazer aqui para o seu coração, que eu vim trazer aqui para essa igreja, pastor, depois de tantos anos, depois de tanto tempo, é um tempo de descanso. Aí você fala, poxa, mas descanso, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer. Uma coisa é a gente descansar, e é muito interessante, eu refletindo sobre o que significa o descanso na palavra. O descanso de Deus nunca é uma inércia. Deus não chama o seu povo para inércia. Já pensou? Jesus fala o seguinte, discutindo e conversando com Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você acha que uma igreja que foi edificada por Jesus,
fica na inércia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus faz na sua vida e na minha vida tem um propósito diário de transformação, não só nosso, mas de um impacto no mundo. Deus não chama nenhuma igreja para que ela se torne ouvinte da palavra, mas para que ela viva. Então o que é esse descanso, portanto? Que descanso é esse? O descanso é parar e não fazer nada? Eu creio que o descanso é um propósito, é o descanso de um propósito. O descanso é uma completude. O descanso é um repouso, um estado de você olhar e ver que você completou algo. O descanso não é você parar e não fazer nada, mas é exatamente o que o texto bíblico diz sobre completude. Está completo, cumpre um propósito. Não é à toa que eu me reúno naquele hotel, não é à toa que eu estou ali com as pessoas, não é à toa que eu vou todo domingo de manhã para lá, não é à toa. Há um processo, e esse processo tem um objetivo, ele completa algo, tem um propósito. Esse descanso é um descanso com propósito. O descanso é o sentimento de que você olha para trás e sente que tudo está feito. O descanso não é uma inércia. O descanso não é fazer nada. O descanso é perceber que esses 6 anos, esses 6 dias, essas 6 eras, foram eras de transformação, eras de ação, eras de mudança, e que o trabalho está feito. O que era para ter sido feito, foi feito. Esse é o estado de descanso. Para a gente, descanso é deitar na cama e dormir, para alguns. Para mim, né, os mais jovens aí devem saber, mas geralmente essa parte eles se impressiona. Para mim, descanso é sentar e jogar LOL. League of Legends. Eu falei com vocês? Para mim, descanso é isso. Eu só penso sair do trabalho preciso, porque é a única coisa que para a minha mente ansiosa. Porque eu passo mais raiva no jogo do que do dia a dia. Mas é muito interessante, mas o que é o descanso? É o estado de completude. É o sentimento de completude. Eu completei. Eu fiz a jornada. Sabe o sentimento, jovem? Que você teve, ou você lá nem precisa ser jovem, mas que você passou na faculdade, era o seu objetivo, você passou, aí vem um alívio. Todo o esforço, todo o processo passou. Esse é o descanso. É essa sensação de que está completo. Eu atingi um objetivo. Eu atingi o propósito. Qual a sensação dessa igreja depois desses últimos tempos? Qual é a sensação da igreja até 2024, da Urba Nova? Qual é a sensação de cada pessoa aqui da Urba Nova? Até esse momento. E como é que serão os dias daqui para frente? Serão os mesmos dias? Uma das frases que mais me impressiona de Jacó quando ele está no Egito, ele chega lá no Egito porque José mandou ele lá. E aí, o faraó vira para Jacó e pergunta: como você está? Como você vai? Tudo bem? E ele fala: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Porque Jacó lutou, andou e não descansou. Ele não conseguiu sentir esse estado de completude. Eu completei. Paulo sentiu. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Shabbat. Qual é o estado dessa igreja? O que vai ser construído em 2024, daqui para frente? Os obreiros, quem trabalha, quem lidera, quem frequenta. O que vai ser construído na vida de vocês em termos do Evangelho? Como a gente vai chegar em 2025? Qual é o estado da alma? É cansado de novo? É de 6 dias que foram intensos e continuam sendo intensos? Ou é o estado de olhar para trás e falar: cara, o que Deus fez aqui em São Bernardo do Campo é bom. O que Deus fez nas nossas famílias foi muito bom. Mas esse estado só chega com trabalho. Esse estado só chega quando a gente assume o nosso trabalho. Sabe por quê? Porque um dia viraram para Jesus
e falaram para Jesus assim: você está curando no dia de sábado. Ele falou: ó, o homem foi criado por causa do sábado, não o sábado criado por causa do homem. E aí, em outro momento, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, descansa, para um pouco. Ele falou: meu pai trabalha, era dia de sábado, meu pai trabalha até agora, eu vou continuar trabalhando. Então a grande verdade é que o descanso de Deus não é o término do trabalho. O descanso muitas vezes é o que nos dá um sentimento de propósito diante de toda a nossa vida, que é cansativa. Muitas vezes a gente não está vivendo esse estado de completude, vivendo bem, se sente tão cansado, porque a gente não está investindo o nosso tempo em coisas eternas. Mas a gente investe o nosso tempo em coisas temporárias, passageiras, o tempo todo querendo ter controle sobre a nossa vida, e a gente vai se perdendo de tal forma que quando chega no momento que era para sentir o descanso, nunca sente. Está sempre cansado, sempre esperando um milagre. Agora, e se a gente começar a investir o nosso tempo em coisas com propósito? E se a gente entender quem nós somos como igreja? E se a gente entender o que Deus nos deu como talento, como capacidade? E se? Será que mesmo diante das tantas situações que a gente vive na nossa vida, a gente não conseguiria chegar aqui no domingo e falar: poxa vida, tudo que Deus fez foi muito bom. Mas sua vida está um caos. Olha só como é que está. Ah, mas é que você não está vendo o que eu estou vendo que Deus vai fazer. E esse é o descanso, gente. As coisas continuam às vezes fora do lugar. Mas o fato de você estar fazendo, estar no lugar que Deus quer que você esteja, fazendo o que é para você fazer, te traz descanso. O descanso de Deus, a separação do sábado, foi por causa da criação. O descanso de Deus vem para a nossa alma, para a nossa vida, quando a gente investe tempo naquilo que é de Deus, não no que é nosso. O problema é que a gente acostumou, né? A gente acostumou a investir tanto tempo em nós e pouco tempo em Deus. A palavra de Deus aqui hoje é: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e vos darei descanso para as vossas almas. Não há descanso se não for em Jesus. Não há estado de completude, de finitude, de se sentir bem, de sentir que verdadeiramente os seus dias valeram a pena, se o final dessa jornada não for em Jesus. Se o final dessa estrada não estiver lá em Jesus, aceitando o convite dele, infelizmente, a gente vai responder igual a Jacó, em 2024, 2025, 2026. Ouve o convite de Jesus. Eu termino aqui dizendo: ouça o convite de Jesus. Venha a mim os que estão cansados. Descansa com um propósito. Trabalhe para que a sua alma, a sua vida descanse e tenham alegria e satisfação, mesmo diante de tantas situações que vocês vierem a viver. Eu tenho certeza que há um tempo novo de Deus para a vida de vocês. E é um tempo de completude. Eu entendo que esse ano, 2024, vai ser um ano em que, em 2025, a sensação vai ser diferente. A sensação vai ser de: completamos, conseguimos, fizemos. Chega de cansaço sem propósito. Vamos cansar com um propósito, para que a gente encontre esse descanso e esse alívio, mesmo nesse mundo tenebroso, difícil, nessa agenda complicada. Deus abençoe vocês poderosamente.